Boa notícia para o Fluminense, rival pode ter desfalque contra o Tricolor. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos falar sobre o Flusão dando show em torneio internacional. Tem a molecada de Xerém dando show também e a grande mídia rasgando elogios à contratação tricolor. Muita coisa do Flusão, portanto, nesse vídeo aqui para a gente debater. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente falar de Fluminense. Ele não só é reforço do Fluminense para esse meio de temporada, como é a maior contratação do futebol brasileiro. Eu tô falando do zagueiro Thiago Silva, é claro, que retornou para casa após período no Chelsea e foi apresentado no Maracanã com todas as pompas que ele merece, com o show do Sorriso Maroto. Foi uma noite muito emocionante, né? Eu particularmente posso falar que sempre tive o Thiago Silva, né, muito como ídolo na minha infância, ali meu primeiro momento de torcedor do Fluminense. Uma das grandes referências que a gente tinha era o Thiago Silva, então eu fiquei muito emocionado e muito feliz de vê-lo de volta para casa. Agora, claro, né, a ansiedade para vê-lo em campo com a camisa do Fluminense. Ele inclusive já treinou, né? Daniel gravou isso ontem aqui, trouxe para vocês no canal. E o Thiago Silva já tá treinando lá no CT Carlos Castilho, né? Ainda treinando à parte, não com o grupo do Fluminense, mas já está fazendo treinos lá com a camisa do Fluminense no CT Tricolor, tendo essa mini pré-temporada, né? Como ele mesmo muito bem definiu, antes de poder atuar pelo Flu, né? Vale lembrar que o Thiago Silva só pode ser inscrito no bid da CBF no dia 10 de julho, que é quando a janela de transferências abre, né? Até lá, o Thiago Silva não pode jogar, mesmo que tenha condições físicas, mesmo que o Fernando Diniz queira colocar ele em campo, mesmo que o Thiago Silva queira jogar, não pode por questão jurídica, vamos botar dessa maneira, tá? A tendência é que o Thiago Silva estreie no dia 17 de julho contra o Palmeiras. Até lá, claro, a gente vai ficar na ansiedade enorme de ver o nosso ídolo de volta em campo, e agora a gente vai aproveitando nesse momento para ver finalmente, né, setores ali da grande mídia se rendendo à contratação do Fluminense, se rendendo ao Thiago Silva, né? O tricolor que acompanha mais as redes sociais está acostumado com o modus operandi, né, de ver os rivais tentando menosprezar o Thiago Silva, menosprezar o Fluminense. Você está acostumado com isso, e eu já falei aqui, né, e repito, gente, é normal, é o papel do rival. Fosse um rival nosso contratando um cara dessa magnitude, eu seria o primeiro a tentar diminuir também, tá? Faz parte, eu acho que isso aí simboliza inclusive a grandeza do Thiago Silva. Mas na grande mídia, né, a galera tá se rendendo, né, e tem que se render mesmo, já que eles estão ali para de maneira imparcial analisar futebol. E dessa vez foi o craque Neto, né, lá da Bandeirantes, que falou sobre a chegada do Thiago Silva no Fluminense, projetou a passagem dele por aqui, rasgando elogios. Olha o que ele falou. Fluminense do Thiago Silva, que por sinal muitos acham que ele não vai jogar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele vai voar. Não é que ele vai jogar. É outro nível. Ele vai voar. Você pode me perguntar, mas o esquema tático? Aí é outra coisa. Aí eu não sei como é que ele vai jogar, não sei como é que o Fernando Diniz vai fazer. Mas esse cara é um fenômeno jogando bola. Ah, mas ele chorou na Copa. Mas quem que não chora? Quem que não chora? Agora, ele joga muita bola. E no futebol brasileiro, ele vai voar. O Neto toca aí num ponto que é muito importante, muito interessante, né? Que o pessoal agora não, né? Desde 2014, que é usar o choro na Copa do Mundo para menosprezar o Thiago Silva, né? O Thiago Silva não foi um dos grandes zagueiros da história do futebol, não é o melhor zagueiro brasileiro da história, porque ele chorou numa Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, né? É muita falta do que falar do cara, né? Não tem o que falar dentro de campo, tem que falar que ele chorou fora de campo, né? Pelo amor de Deus. E de resto, cara, a análise do Neto é perfeita, né? O Thiago Silva vai voar dentro de campo. Ele é um cara muito acima do nível do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Eu já falei isso e vou repetir, tá? O Fluminense, por mais que ainda tenha seus problemas defensivos, a partir do dia 17 de julho, que tende a ser a estreia do Thiago Silva, o Fluminense tem a melhor zaga da América do Sul. Eu não quero saber quem tá jogando ao lado do Thiago Silva. Só de ter o Thiago Silva nessa zaga, já é a melhor zaga da América do Sul. Claro que eu acho que a gente precisa de mais reforços ali no setor. Precisa de um zagueiro para jogar ao lado dele. Eu tenho minhas dúvidas ali com o Marlon ainda. Felipe Melo tá com uma idade mais avançada, não tá conseguindo ter essa sequência. O próprio Manuel oscila. Beleza. Mas já vai ser a melhor zaga da América do Sul só pela existência do Thiago Silva. Eu concordo com o Neto, ele vai voar aqui no futebol brasileiro, essa é a expectativa, essa é a esperança. Ele voou antes de sair, vai voar agora. A gente está falando de um cara que estava jogando com frequência na Premier League, né? Vários jogadores que retornam ao Brasil, retornam e conseguem impactar, não estavam numa fase
tão importante no futebol estrangeiro como o Thiago Silva estava, né? O Thiago Silva chegou a perder a posição ali no Chelsea, mas foi muito mais por uma questão ali com o treinador do que por questão técnica. Ele estava jogando com frequência e no final, ali na reta finalzinha dele, ele já tinha recuperado a posição e estava jogando de novo por lá. Então, assim, é outro nível de jogador, tá? A esperança, a expectativa é a melhor possível para esse retorno. Tenho duas rapidinhas para trazer aqui para vocês, porque tem molecada de Xerém aparecendo na seleção brasileira de base e tem um outro moleque de Xerém sendo destaque absoluto em Portal. A gente vai falar bastante sobre isso, mas rapidamente aqui eu vou aproveitar para falar para você, te convidar a correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link, vai ali no botão seguir e vem fazer parte do canal da Central Fluminense. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque foi destaque nas redes sociais, jovem jogador do Fluminense, né, aparecendo na seleção brasileira de base e fazendo publicação sobre isso, muito grato, né, por estar podendo participar da seleção. Eu tô falando do lateral esquerdo Richard Wendel, do Sub-15 tricolor, que fez esse post aí, né, no seu Twitter, né, agora é X, a rede social, ao lado, falando ali, né, da seleção brasileira, preparação finalizada, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de representar o meu país. E aí é uma foto dele treinando, né? Muito bacana ver essa identificação, que é algo que a gente sempre fala, né? Que tá, a sensação que dá é que tá se perdendo muito, né, dos jogadores e do povo brasileiro como um todo com a seleção tem se perdido. E o Richard Wendel vai nessa contramão, né? Postando aí muito orgulhoso de estar fazendo parte da seleção brasileira Sub-15, né? Ele é um dos destaques da equipe Sub-15 tricolor, tá na seleção brasileira da categoria. E além dele, né, também tem o Danilo Amaral e o Fábio, jogadores do Fluminense também do Sub-15, que representam a seleção nesse Sub-15. Então toda a sorte do mundo a essa molecada e que a gente consiga vê-los, né, muito em breve no profissional do Fluminense, nos dando muitas alegrias. Outro jogador surgiu na base do Fluminense em Xerém e tem se destacado na temporada é o João Neto, né? O João Neto está emprestado ao CRB lá de Alagoas e a gente falou sobre ele ontem, porque nesse domingo, na final da Copa do Nordeste, o João Neto foi grande destaque da partida, meteu 2 gols, levou a partida para os pênaltis, mas infelizmente na disputa de penalidades o CRB acabou sendo derrotado pelo Fortaleza e ficou com o vice-campeonato da competição. E no portal SofaScore, o João Neto é o grande destaque do CRB na temporada, tá? Vale salientar, isso aí fica bem claro pelos números, que ele não é titular por lá, tá? Ele fez 11 jogos até o momento com a camisa do CRB, mas apenas 2 como titular. O João Neto é centroavante, a gente sabe disso, embora ele tenha jogado um pouco mais aberto pela direita no começo do ano com o Marcão no Carioca, ele é um centroavante. E lá no CRB, por mais que tenha perdido o pênalti, o Anselmo Ramon é o cara do time e é o principal jogador, é o camisa 9 e ele é o titular na posição. Então o João Neto vem tentando brigar por essa vaga e vem entrando no segundo tempo, né? Ele fez 11 jogos com a camisa do CRB, apenas 2 como titular, mas nesse período, né, já conseguiu fazer 3 gols, sendo 2 nessa vitória do CRB contra o Fortaleza na final da Copa do Nordeste. Ele é o jogador que menos precisa de minutos no CRB desde que ele estreou pelo clube, tá? Ele precisa de 89 minutos para marcar um gol, né? E já tem 8 finalizações pelo CRB, sendo 3 no gol e 83% de acerto no drible, né? Ele tentou 6 dribles com a camisa do CRB, acertou 5. É um número muito expressivo, então é um jogador que tem se destacado. Claro, a gente está falando de um cara que ainda é reserva no CRB, na Série B, então para um time com as aspirações do Fluminense, talvez ainda não seja possível, né, você ver o João Neto agregando muito na equipe principal, mas é um jogador de apenas 20 anos, está em franca ascensão, né, franco desenvolvimento, então é alguém para a gente olhar com muito carinho para as próximas temporadas. Toda a sorte do mundo para ele no CRB, que ele consiga ganhar essa vaga de titular e continue se desenvolvendo por lá. E tem o Flusão dando show em torneio internacional. O Fluminense goleou o Once Caldas por 3-0 e se classificou à semifinal do torneio Mitad Mundo Sub-18, tá? O Fluminense, nesse torneio,
vem tendo destaque, né? O atacante Ítalo Vinícius marcou mais 2 gols nessa partida, é o artilheiro do Fluminense na competição com 4 gols. E vai passar aí na tela, né? Ele recebeu esse lançamento do goleiro, saiu ali, ó, cara a cara com o goleiro adversário, bateu na saída e abriu o placar para o Fluminense, fez o 1-0. E depois o Kelvin aproveita essa bobeada da zaga, recupera ali a bola, faz um cruzamento que desvia no zagueiro, pega na trave e sobra nos pés não, né? Na cabeça do Ítalo Vinícius, que faz o segundo gol dele no jogo, o segundo gol do Fluminense. E ainda deu tempo para o Riquelme Felipe fazer isso aí, gente. Olha o golaço que o Riquelme Felipe fez. Recuperou a bola ali no meio campo e de canhota mandou dali mesmo e fez um golaço para fechar o placar. 3-0 para o Fluminense contra o Once Caldas. Agora o Fluminense se classifica para a semifinal, onde irá enfrentar o Sporting Cristal na próxima quinta-feira, dia 13 de junho. Né? Vale lembrar que na fase de grupos o Fluminense enfrentou o próprio Sporting Cristal e acabou perdendo por 3-2 de virada. Né? O Fluminense, a única derrota do Fluminense até o momento no torneio foi justamente para o Sporting Cristal, nosso adversário na semifinal. Importante frisar também, né, que o Fluminense, pela terceira partida seguida no torneio, ficou com um jogador a menos. O Fluminense tem tido muitos problemas com expulsões nesse torneio. O zagueiro Janderson, que havia sido expulso contra o mesmo Sporting Cristal na fase de grupos, foi expulso novamente, mas não impediu a vitória tricolor por 3-0. Boa notícia para o Fluminense, rival pode ter desfalque contra o tricolor e a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Só que antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa o comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Jesus Esteves lá de Cuiabá, pro Assis de Manaus, Amazonas, pro Marco Aurélio de Vitória no Espírito Santo, pro Evandro de São Gonçalo, pro Jorge de Florianópolis, pro Márcio Cardoso de Itaboraí. Um abraço pra galera, convite mais do que reforçado para você aí assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aí embaixo o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa notícia que pro Fluminense acaba sendo muito boa, tá? Não me entendam mal, a gente jamais está comemorando lesão de alguém, mas um jogador importante do adversário que pode acabar ficando de fora do jogo contra o Fluminense acaba sendo uma notícia boa para o Fluminense pensando no resultado. E é isso que pode acontecer entre Fluminense e Grêmio nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A informação do jornalista Eduardo Gabardo é que o Diego Costa, atacante do Grêmio, tem lesão muscular confirmada e pode ser desfalque pelos próximos 2 meses, né? Vale lembrar que a primeira partida entre Grêmio e Fluminense, né, já que o jogo será com o mando do Grêmio, está previsto ali para a semana do dia 14 de agosto. Então, se o Diego Costa vai ficar 2 meses de fora, ele vai estar ainda fora nesse jogo contra o Fluminense, e para o jogo da volta vai estar recém retornando de lesão, né? O Diego Costa é um jogador que vem sendo um dos principais nomes do Grêmio, vem fazendo seus golzinhos por lá, vem se encaixando no esquema do Renato Gaúcho. Agora tem essa lesão, tem esse baque que pode acabar desfalcando o Grêmio contra o Tricolor nessa partida da Libertadores. E acaba por ser, né, para nós uma notícia positiva. Vale lembrar, o jogo é apenas daqui a 2 meses, tem muita coisa para rolar. Eu falei do Thiago Silva no começo do vídeo, a expectativa, claro, é que ele esteja, né, já em forma e com ritmo de jogo nessa Libertadores para ser esse nosso diferencial para a gente buscar o bicampeonato nessa temporada. Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário, participe aqui com a gente para a gente trocar aquela ideia sobre o Flusão. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.